A paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nosso curso de homilética já tem chegado aí a um momento da prática. Não é por acaso que hoje eu vim a rigor. Vejam bem, eu passei para vocês uma tarefa baseado no que a gente viu na aula anterior. E diante disso, qual que é a expectativa? Vocês olharem para aquele versículo, vocês se atentarem à palavra destacada e, em cima dessa palavra, desenvolverem 3 tópicos, onde esses tópicos serão a base do sermão que vocês vão desenvolver. Tá? Então, o que vocês vão fazer não é escrever um sermão, não é desenvolver uma pregação, até porque isso a gente ainda não teve essa profundidade, a gente não conhece nem as partes ainda que compõem um sermão completo. A gente começou a falar a respeito do sermão. Então, a tarefa ela é criar tópicos em cima da palavra destacada. Para poder dar uma base, dar um direcionamento para essa tarefa, nessa aula de hoje, eu quero pegar o segundo exemplo da nossa apostila e, com tranquilidade, trabalhar melhor para vocês fixarem a ideia e, a partir disso, conseguirem executar a tarefa que a gente passou. Amém? Está lá no grupo, creio que todos já tenham visto. Vamos lá então? Nesse segundo exemplo que ele apresenta aí, ele pega um versículo em Mateus capítulo 24, versículo número 30, onde o Senhor Jesus disse: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem." Ok? Só isso. Se ler só essa parte do versículo, ou só esse versículo, ou citar só essa frase, né, já é suficiente. Por quê? Primeiro, você abriu a Bíblia. Segundo, você leu um texto bíblico. Então, o seu sermão ele já está cumprindo o requisito mais importante, que é utilizar a Bíblia, tá bom? Então, o sermão, a pregação, ela precisa estar embasada na palavra. Maravilha! Então, o seu título, o seu tema, eles vão derivar, né? Vão derivar desse versículo. Então, ele já destacou o que ele quer que seja trabalhado. Olha lá, ele colocou aqui, né? Aparecerá no céu. Então, esse pedaço, essa parte do versículo é o que importa para o desenvolvimento do sermão. Os tópicos, eles virão desse pedaço, dessa parte que ele destacou aqui. Como eu já passei a tarefa para vocês, né? Os tópicos, eles precisam se originar daquela palavra que foi destacada. Tá, mas aonde que eu consigo? No Novo Testamento? É no Antigo Testamento? É no Pentateuco? Ah, não, é nos profetas, nos Salmos? Onde que eu posso pegar? Não importa, a Bíblia toda, tá bom? Você tem de Gênesis a Apocalipse para encontrar versículos, passagens que você possa desenvolver e colocar como tópicos para aquela palavra que foi destacada. Aqui, no caso, uma parte do versículo. Então, vamos lá. Ele fala assim, embora lemos um texto bíblico, não vamos fazer nenhum comentário sobre ele. Esse é o primeiro detalhe.
você não está falando da vinda de Jesus, desenvolvendo o sermão profético, né? O sermão escatológico ali de Mateus 24. Você não precisa contextualizar nada, você não está tratando disso. Você quer falar exclusivamente do que está destacado. Aparecerá no céu, certo? Então vamos andando. O que nos interessa aqui é somente o tema que extraímos da frase sublinhada: aparecerá no céu. Portanto, não estamos usando um texto bíblico, mas tão somente um tema bíblico. Transitando pela Bíblia, nós vamos desenvolver esse tema através de contextos que corroborem, ou seja, que venha a cooperar, né? A respeito da doutrina da segunda vinda de Cristo. Esse trânsito dentro das Escrituras terá algumas paradas que chamamos de divisão. Tá bom? Após concluir o nosso estudo sobre a segunda vinda de Cristo, fizemos um resumo apresentando-a em 3 aspectos, conforme ficou configurado em nosso esboço. Aí vamos lá. Qual que é o título que ele deu para o seu esboço? Ele colocou assim: a vinda de Cristo. Pronto. Ligado ao assunto, né? Ao que ele está querendo falar. E aí tem o tema. Qual que é o tema? Ele faz uma pergunta: como será a segunda vinda de Cristo? Você percebe que tanto esse título que ele deu, como essa pergunta do tema, tem tudo a ver com aparecerá no céu. Você entende? Então fica uma coisa inteligente, fica uma coisa organizada, fica algo ligado. Você vê que está dando uma sequência, certo? Aí ele vai criar tópicos. O primeiro tópico, ele colocou assim: como resposta à pergunta que ele fez. Quando que ele fez a pergunta? No tema: como será a segunda vinda de Cristo? Né? Então, ele lançou essa pergunta e agora ele vai responder. Primeiro tópico é uma resposta: será de surpresa. Compreendeu? Então, esse é o primeiro tópico. Como será a segunda vinda de Cristo? Primeiro, será de surpresa. Aí ele pega Mateus 24, 36. Ele sugere aqui, né? Colocou Mateus 24, 36. Está tratando a respeito dessa iminência, dessa surpresa, desse de repente da vinda de Jesus. Aí o segundo tópico, quando ele termina, ele lê aquele versículo que ele propôs no primeiro tópico, ele faz um comentário e quando ele termina, aí ele pergunta de novo. Nós estamos falando sobre como será a segunda vinda de Cristo. Primeiro, será de surpresa. Segundo, será como ladrão. E aí ele dá aqui a referência, tá? A referência que ele dá aqui é Mateus 24, 42 e 43, né? Mateus capítulo 24, versículos 42 e 43, e também Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Ele lê as passagens, né? E faz os comentários, né? Ele dá sequência ali no seu comentário, ali na sua pregação, né? Conforme Deus for o orientando, tá certo? Quando ele termina, aí ele pode novamente falar, relembrar o seu público sobre o que ele está falando. Nós estamos querendo saber como será a segunda vinda de Cristo. Primeiro, será de surpresa. Segundo, será como ladrão. E terceiro, será num momento. E aí ele coloca aqui primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. O que acontece? Ele criou 3 tópicos, ele
procurou na Bíblia passagens que fizessem referência à vinda de Jesus e ele viu que combinava com aquela pergunta, com aquele tema que ele colocou, e isso tudo está linkado a quê? Aparecerá no céu, que foi a frase que ele destacou do versículo. Então, durante todo esse sermão, ele não abandonou o versículo-chave, o versículo que ele leu. Ele ficou o tempo todo escravizado, ele ficou fechado, focado lá onde ele leu. Ou seja, fica algo organizado, fica algo inteligente, algo marcante, que as pessoas vão ficar com aquilo pensando, que as pessoas vão ficar com aquela mensagem. Por quê? Porque foi bem trabalhado, foi bem desenvolvido, né? E isso depende de uma série de coisas que nós já temos falado alguma coisa durante esse curso e ainda vamos falar mais coisas, né? Conforme for correndo as aulas, nós vamos aprender mais algumas coisas, tá? Então, olha só, comenta assim, muitas coisas poderíamos falar da segunda vinda de Cristo. Quando será? Com quem ele virá? Por que ele virá? O que ele motivou a vir e por aí vai afora, tá? Mas nesse sermão o que nos interessa é falar somente como será. Como exemplo do nosso terceiro sermão, aí ele vai falar do outro sermão, agora nós vamos entrar nele, tá? Eu só queria falar a respeito desse segundo sermão que ele está colocando aqui, para poder nos ajudar a fazer a nossa tarefa. A nossa tarefa está lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, né? Destacamos lá a palavra Cristo e mediante essa forma que está sendo trabalhada na apostila, nós temos que desenvolver um sermão ali com 3 tópicos, mas nós não vamos criar uma pregação. Nós não vamos aqui ficar cada um pregando, né? Não tem necessidade. Você vai desenvolver conforme está desenvolvido, é um esqueleto, né? Onde você vai criar 3 tópicos que estejam referenciando ao tema que está proposto, né? A palavra que está destacada naquele versículo. Amém? Então se esforce, tente fazer. Se você quiser enviar para mim, para eu dar uma olhada, manda para mim, não precisa mandar no grupo, manda lá no meu contato em particular, eu dou uma olhada, se precisar corrigir, precisar dar alguma orientação, eu dou, não tem problema. Se tiver alguma dúvida, pergunte, tá bom? Para a gente poder desenvolver. Tá? A gente tem muito a aprender, isso é só o começo, a gente ainda não sabe fazer a introdução, a gente ainda não sabe criar as partes do sermão, a aplicação, conclusão, tem muitas coisas que compõem um sermão. Por enquanto a gente está aprendendo a destacar uma parte do sermão, trabalhar em cima dessa parte, criando os tópicos. E isso é um caminho, tá? Isso vai desenvolvendo e vai nos dando essa condição, essa capacidade de falar de forma inteligente, de forma organizada, de forma atraente. Aliás, por falar em falar de forma atraente, uma coisa muito importante para quem fala em público é conhecer as palavras, conhecer o significado das palavras. Como que a gente faz isso? A gente desenvolve isso lendo, né? Uma das formas de melhorar o vocabulário é ler. Ler bons livros, né? Ter faltou a palavra. Essa experiência de ler é importante. Isso ajuda a aumentar o vocabulário. Eu gostava de fazer cruzadas diretas, que eram passatempo, onde ele colocava lá uma notinha, né? Uma frase, e eu precisava lembrar a respeito do que ele estava falando. Aí eu tinha que pensar e achar do que se tratava. E aí eu colocava lá com 4 letras, com 10 letras, com 5 letras,
lembrava. Isso também é outra coisa que ajuda muito a desenvolver, tá bom? Hoje, em tempos de internet, é à vontade, no celular, no tablet, em tudo que é lugar, né? A gente só quer ficar vendo imagem, passando vídeo, ouvindo os outros falar, e a gente está lendo bem pouco. Isso é perigoso, é bem ruim. Você sabe que eu li a Bíblia toda, a última vez que eu li a Bíblia toda, eu muito mais ouvi do que li. É bom ouvir também, é gostoso, mas a leitura é diferente da audição, né? É diferente de você só ouvir, tá? Mas o vocabulário ele é enriquecido através da leitura, porque a gente conhece as palavras, o significado das palavras, e isso é muito bom para quem fala em público, ok? Então, ficamos por aqui com essa orientação. Tentem fazer o exercício, tá? Na próxima aula nós vamos estar tratando a respeito desse exercício, mas eu gostaria que vocês fizessem, enviem para mim e eu vou dar uma olhada se tem alguma coisa que precisa arrumar, se está justinho, se era aquilo mesmo que a gente se propunha a fazer. Maravilha? Deus abençoe então e até a próxima.